chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, no livro de Jeremias, no capítulo de número 18, é um texto bastante conhecido, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? Amém. Toma o seu assento aí, dando glória a Deus. Glória a Jesus. O homem, na Bíblia, ele é, por muitas das vezes, comparado ao vaso. Quem sabe porque Deus fez o homem do mesmo material que os vasos são feitos, do barro. O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Só que nós sabemos que o diabo materializou-se na serpente e de alguma maneira fez o homem pecar. Quando o homem peca, o homem perde a imagem de Deus, o homem perde a essência que Deus havia criado nele e começa a ter na sua natureza muitos defeitos. O pecado nos deformou, nos tirou da graça para cair na desgraça. O pecado fez com que o homem caísse de uma maneira tal que ele deforma o seu caráter, ele deforma a sua forma de falar, ele deforma a sua maneira de se comportar. O homem, por causa do pecado, é um ser caído. Só que o texto que nós lemos fala de um projeto de Deus para uma geração caída. O projeto de Deus tem algumas etapas e nós estamos dentro dessas etapas deste projeto. O texto começa revelando a única maneira de levantar o homem caído. A Bíblia diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias. E a primeira palavra que Deus falou para Jeremias foi: levanta-te. Deus, por intermédio da sua palavra, ele tem levantado os homens. Deus, por intermédio da sua palavra, ele tem regenerado os homens. Deus trouxe, através da sua palavra, um levante para nós. Você se lembra a forma que você vivia antes de ouvir a palavra? Não era muito legal. Você vivia longe de Deus, vivia com um palavreado estranho, vivia com um comportamento estranho, estava caído, até que alguém pregou a palavra do Senhor a você. Aquele que creu foi colocado de pé diante do Senhor. Crer para se levantar é a primeira lição que nós precisamos entender. Nesse projeto de regeneração de Deus, nós precisamos crer para se levantar. Crer na palavra que nos coloca de pé.
numa forma mais profunda, esta palavra não é simplesmente o ajuntamento de letras. Esta palavra é uma pessoa. Jesus é apresentado por João como a palavra de Deus. Em João 17:17, Jesus está orando, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí Jesus vem e se revela com a palavra rema em João 14 e versículo de número 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se a palavra é a verdade e Jesus é a verdade, Jesus é a palavra de Deus. Todos aqueles que ouvem Jesus, recebem Jesus como Senhor e Salvador, são colocados de pé. Aleluia. Este se levantar de Jeremias, ele não só significa salvação, ele significa ministério. Como assim? A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 13 que Moisés foi levantado como profeta do Senhor. Quando Deus levanta alguém, primeiro ele salva. Segundo, quando ele levanta alguém, ele levanta para usar nesta terra. Quando Deus está dizendo aqui, creia para se levantar, tem outra lição importante. A Bíblia vai dizer que quando eu me levanto, eu sou salvo. Que quando eu me levanto, eu sou usado. E aqui começa o problema de muito crente. Quando Deus começa a nos usar, quando Deus nos levanta para nos usar, ser usado por Deus, irmão, eu não consigo até hoje explicar a sensação de ser usado por Deus. É muito bom, é magnífico. A gente se acha, fica achando que nós é demais. A gente acha que a gente é dono do talento, a gente acha que é dono do dom, a gente fica se achando que nós somos bons. Mas na verdade, isso é só um sentimento de grandeza que surge pela experiência de Deus nos usar. Mas nós não podemos cometer o erro de achar que nós somos usados por mérito nosso. Nós não podemos cometer o erro de achar que Deus nos usa porque nós somos bons. Não. Deus nos usa porque a gente creu na palavra, porque a gente ficou de pé quando Ele colocou. Se Ele me levantou para me usar, não é mérito meu, é dele. Se Ele usa você, não é mérito seu, é dele. Porque se você não quiser, Deus levanta outro para usar no seu lugar. Não tem ninguém bom na obra de Deus. Tem Deus que é bom e nos usa. Quando nós cometemos o erro de achar que é nós caímos num grande pecado chamado exaltação, soberba. Tem gente que não quer mais nem pisar no chão, né? Mas não, para mim pregar tem que botar um tapete vermelho, porque eu não sou mais normal, né? Eu sou usado de uma certa forma, eu sou quase um querubim ungido, né? Meu Jesus, tem gente que pega, irmão, só para a cabeça, não quer mais dar paz do Senhor para todo mundo, não quer mais conversar com todo mundo, não gosta mais de estar onde todo mundo está, porque se acha melhor. Que é isso? Grandeza, sentimento de exaltação. Para que nós não caiamos nesse erro, nesse projeto de Deus de regeneração, o Senhor diz assim, ó, creia para se levantar. E agora, pastor, a Bíblia diz que nós precisamos se levantar para quê? Para descer. Está no texto. A Bíblia diz, e veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, levanta-te, e depois de se levantar, olha o que Deus fala, desce a casa do oleiro. Porque nós precisamos entender que quando Deus nos usa, nós não podemos deixar criar o sentimento de exaltação, de achar que nós é bom. Nós não é bom, não, é Ele que é bom na nossa vida. Nós precisamos, toda vez que Deus nos levantar, nós precisamos descer na presença dele. Toda vez que Deus nos levantar para
nos usar, nós precisamos reconhecer que a glória dele, porque é muito perigoso querer tomar a glória de Deus para si, porque é muito perigoso querer tomar o elogio de Deus para si. O Senhor disse uma coisa e se me amedronta e me dá medo toda vez que Deus me usa. Deus diz assim: uma coisa eu vou dizer para você, eu sou muito bom, gosto de vocês, amo vocês, distribuo muita coisa para vocês, mas tem uma coisa que eu não divido com ninguém. Eu não divido a minha glória, eu não divido a minha exaltação, eu não divido o louvor. Toda vez que você toma o elogio para você e não reconhece que é para Deus, é perigoso, porque no dia quando a multidão disse: Herodes fala e a voz dele é voz de homem, ele é demais, a voz dele é voz de Deus. Em vez de Herodes dizer glória a Deus, Herodes bateu no peito e disse: é mesmo, eu sou é bom. Quando ele toma essa decisão de exaltação, a Bíblia diz que ele cai morto e é comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Nós precisamos, toda vez que Deus nos levantar para nos usar, lembrar que tudo é para Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória ao nome dele. Ele levanta e nos salva, ele levanta e nos usa, e quando ele nos usar, a ordem já está dada: desce a casa do oleiro. Descer para quê, pastor? Olha como o projeto é divino. A Bíblia diz que ele crê para se levantar, ele se levanta para descer, e ele desce, e Deus diz assim: ó, te farei ouvir as minhas palavras. Ele desce para ouvir, porque tem gente que é tão exaltado que não quer mais ouvir ninguém, só quer falar, só quer ensinar, só quer ter oportunidade. Ele quer ser ouvido quando está falando, mas não tem reverência quando outra pessoa está falando. Ele não quer mais ouvir. Mas dentro do projeto de regeneração, Deus está dizendo: eu vou te usar, mas tu deve descer. E quando tu descer, tu vais ouvir a minha voz. Toda vez que nós paramos para ouvir, nós aprendemos. Toda vez que nós paramos para ouvir, nós crescemos. Toda vez que nós paramos para ser ensinado, a gente tem capacidade para ensinar. A Bíblia diz que ele se levanta para descer, ele desce para ouvir. E ouve para quê, pastor? Para obedecer. Dentro do projeto de Deus, nós precisamos ouvir para obedecer. Não adianta ouvir a palavra se não obedecer. Tiago diz assim: não sejamos apenas ouvintes, mas cumpridores desta palavra, porque toda vez que nós ouvimos a palavra e nós praticamos, um céu se abre sobre nós e uma fonte de bênção cai sobre a nossa vida, porque a obediência gera a bênção de Deus sobre nós. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: se vocês derem ouvido a voz do Senhor vosso Deus e colocardes em prática a palavra do Senhor, eu vos exaltarei e ordenarei a minha bênção que te siga e te alcance. Essa história de correr atrás de bênção é ensinamento antibíblico de quem não obedece, porque quando você se dispõe a obedecer, a Bíblia diz: eu ordenarei a minha bênção que te siga e te alcance. Não é você que corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de você. O que é que eu vou fazer para a bênção vir? Ouvir e obedecer a palavra. Ele desce a casa, ele ouve, e a Bíblia diz que ele obedece. E agora vai começar algo tremendo. Quando ele obedece, o vaso quebra. Quando ele obedece, está no texto, o vaso quebra. E descia, a Bíblia diz.
E vi o oleiro fazendo o vaso. E quando eu olhei, o vaso quebrou na mão do oleiro. Isso aqui faz parte do projeto. Eu creio para me levantar, me levanto para descer, desço para ouvir, ouço para obedecer e obedeço para o vaso quebrar. Aleluia. Faz parte do projeto. O vaso precisa quebrar. Porque o vaso, como a gente falou no início, ele criou outra forma. Deus deu uma forma na criação, a imagem e a semelhança. Mas quando o homem teve contato com o pecado, o vaso mudou de forma. O vaso ficou cheio de mania. O vaso ficou cheio de mau costume. O vaso ficou cheio de querer. O vaso chega na igreja todo trabalhoso. O negócio para dar trabalho é crente. Porque nós viemos lá do mundão como um vaso que precisa ser quebrado na mão do oleiro quando chega na presença de Deus. Nós chegamos na igreja cheio de mania, cheio de costume, cheio de querer. Aí Deus está dizendo, quando você começa a obedecer, eu começo a quebrar a mania, eu começo a quebrar o querer, eu começo a quebrar a vontade. Você lembra como era você quando entrou na igreja e como você está hoje? Você está melhor do que antes. Porque toda vez que você obedece, vai quebrando um pedaço do vaso. Vai ficando algo para trás que não é para estar na sua vida. Aleluia. No projeto de regeneração. Por isso que a palavra é muito importante. Eu me preocupo com igreja que não prioriza a palavra. Igreja, eu amo os louvores, irmãos, que eu não sei cantar, só cantar uns 3 aqui agora, que eu não sei cantar, que a minha voz é meio ruim, mas eu amo os louvores, mas nada pode substituir a palavra do Senhor, porque quando nós obedecemos a palavra, o vaso vai quebrando, as manias vai se quebrando, e o Senhor só pode fazer do mesmo vaso um vaso novo depois que o vaso quebra. Tem gente que quer ser vaso novo, mas não quer deixar algumas coisas. O vaso só quebrou depois que Jeremias obedeceu. Tem coisa na sua vida que só vai ser quebrado, arrancado, tirado, para Deus fazer coisa nova quando você se dispor a obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: a palavra de Deus é fogo e é martelo que esmiuça, que quebra as pedras. Toda vez que você ouve e obedece, o martelo da palavra vai quebrando, vai bater no vaso. De repente ele quebra o orgulho, e de repente ele quebra a presunção, de repente ele quebra a inveja, ele quebra a fofoca, ele vai quebrando o mal falatório e vai fazendo de você um vaso novo. Permita a palavra de Deus quebrar algumas coisas na sua vida hoje. Não faça como alguns discípulos que quando Jesus pregou disseram: vai embora, negócio de palavra dura. Duro é esse teu discurso. Aí Pedro fica preocupado: Senhor, a igreja está esvaziando, um bocado de gente já foi embora. Senhor, o que é que a gente vai fazer? Aí Jesus vai continuar pregando a palavra. Aleluia. Você quer ir também com eles? Vai. Olha o que Simão vai falar. Olha o que Pedro vai dizer. Para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. A palavra de Deus não vai mudar para segurar você dentro de uma igreja. A palavra de Deus vai continuar sendo pregada para levar você para o céu. Palavra, já diziam nossos pais antigos, quanto mais dura melhor.
Antigamente o pastor batia, que as ovelhas gemiam, mas ninguém mudava de igreja. Agora que ela vai novo, tem um bocado de crente desmantelado achando que a pregação dura é indireta. Não é indireta, não, é direta mesmo. Você precisa mudar de vida. Labra súbrias. O céu não é lugar para quem quer, é para quem obedece a palavra de Deus. A Bíblia diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, profetizei no teu nome, expulsei até demônio. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas todo aquele que fizer obedecer a meu Pai. Obedeça a palavra que o vaso ruim quebra. Obedeça a palavra que aquilo que precisa sair da sua vida vai sair. Não dá para viver o novo se o velho não for quebrado. Não dá para viver o novo de Deus se você está agarrado com as coisas velhas. Obedeceu para o vaso quebrar. E o vaso precisou quebrar para do mesmo vaso o Senhor fazer um vaso novo. Aleluia. Isso aqui é o projeto de Deus para a tua vida. Mas o que você precisa entender é que você está dentro de um processo de regeneração. Ainda não terminou, está ainda em andamento. E nós estamos aqui e todo culto a gente está ouvindo para obedecer. Todo culto a gente escuta uma palavra. E se você obedecer, vai quebrando mais ainda e Deus vai fazendo novo na sua vida. Pastor, eu já estou há 20 anos na igreja, eu não vivo não faz tempo. Como está o nível de obediência? Porque se você se dispor a obedecer, hoje mesmo você vai viver algo novo de Deus. Se você se dispor a obedecer, quando Ele quebra um pedaço do vaso velho, Ele já traz algo novo para a sua vida. Amém?